medo. Gente, primeiro vou dar um alô aqui pra galera. Cissa, Flávio, Fernanda, Tati. Aqui, acenar pra galera que entrou. E é isso, Tati. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Essa é a última frase do poema mesmo, dessa Capicua, e depois o Paralamas gravou em 2017. É basicamente isso. Eles têm medo de que não tenhamos medo. Isso foi escrito, se eu não me engano, em 2014, 2015, em Portugal. Paralamas gravou em 2017. A gente não imaginava que isso ia ser tão adequado para 2020. Mas é basicamente isso mesmo. O medo paga as coisas. E eles têm medo de que a gente não tem medo. E é muito lucrativo que o mundo tenha medo. A gente tem medo de várias coisas. E nesse exato momento, a única coisa que eu tenho... Eu vou ser bem sincero, medo eu não tenho de nada hoje em dia, porque eu já não vejo mais como piorar. A minha questão com tudo isso que está acontecendo no mundo, no país, na cidade do Rio e nas cidades daqui do Brasil, tudo isso que está acontecendo, a única coisa que eu penso é que eu já não tenho mais medo, porque é basicamente isso, eles se alimentam de medo e eles têm medo de que a gente não tenha medo. Eu acho que a gente já não tem que ter medo de nada. A gente está numa quarentena, a gente está numa situação de isolamento social, tendo que se comunicar por telas e tudo, por precaução médica, para evitar que a gente pegue isso, para evitar que outras pessoas peguem essa doença. Então a gente está numa situação perfeitamente controlada, assim, do ponto de vista técnico. Obviamente que na nossa cabeça a gente vai estar pensando 1 trilhão de coisas. E muita gente está com medo. Eu entendo todo mundo que está com medo, mas eu meio que perdi isso. Eu acho que há uma postura... O jeito que eu estou encarando isso é perder o medo. Perder o medo de tudo isso que está acontecendo. Porque é uma recomendação médica que o mundo inteiro está seguindo. Quanto mais a gente respeitar, mais a gente vai poder... Mais rápido a gente vai poder sair dessa. Quanto menos a gente respeitar, mais lento vai ser o processo. Mas o que a gente pode dizer hoje em dia é o seguinte: eu não tenho medo disso, eu não tenho medo do que está acontecendo. Eu estou tentando me preparar, vou pedir ajuda caso seja necessário, vou continuar com a minha terapia, vou continuar tentando fazer aquilo que me agrada, e comecei a gravar lives, inclusive, por conta disso, porque é uma maneira de eu me expressar para outras pessoas, por mais que não tenha uma ultra mega audiência. Poxa, é uma maneira que eu tenho de me expressar com vocês que estão assistindo. E ler poesias é uma maneira de me expressar, é uma maneira de lidar com isso que está acontecendo. Por isso que eu estou perdendo medo de me conectar, perdendo medo de falar, perdendo medo dessas coisas, entendeu? Enfim. E aí, quem quiser depois da live procurar essa pessoa, Capicua, é uma autora excelente, ela canta rap lá em Portugal, ela escreve várias coisas, e depois eu vou tentar ver se tem tempo de eu ler outra dela. Mas enfim, eu vou ler uma que veio na minha cabeça. Que dia que foi? Ontem de manhã eu escrevi isso. Ontem de manhã eu escrevi isso e, bom, antes de falar, vou bater um papo com o pessoal. O Rafael entrou aqui. E aí, Luana, Rafael, como é que você tá, gente? Tudo jóia? Quanto tempo? Enfim, Tatiana falando que não aguenta mais lavar coisas. Tatiana falando aqui também, limpa a mão, limpa os objetos, depois limpa tudo. O Guto acabou de entrar aqui no Instagram. Enfim, gente, um oi pra galera toda, um oi pra galera que tá me acompanhando ainda pelo Facebook. Bom, essa que eu vou escrever agora, que eu escrevi ontem de manhã e que veio na minha cabeça ontem de madrugada, foi Você Não Chegou. Eu escrevi ela baseado naquele espírito da poesia que eu li antes. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Rafael falou que tem uma estátua do Candango igualzinha essa que tá aqui em cima. Pra quem tá vendo no Instagram, essa que tá aqui em cima de... Ela tá em cima de Deus e olha, tem a estátuazinha aqui, ó. Deixa eu ver. Pelo Facebook tá aqui, pelo Instagram tá aqui.
Ela está em cima aqui de Deus e de Lucy. É uma estátua lá de Brasília. A última vez que eu fui, penúltima ou última vez que eu fui para Brasília, a gente comprou ela para lembrar disso. Falar um pouquinho da minha paisagem antes de começar ela. Deixa eu dar uma olhada. Já são 1h20, né, da tarde. Tem tempo ainda. Lucy, Deus do Sábado Qualquer, o calendário que acabou de virar para o dia 1º de maio e um livro que está sendo mostrado aqui é a Sociedade dos Poetas Juiz-Foranos. Esse livro foi escrito com a organização de um clube de poetas lá de Juiz de Fora, do qual eu, infelizmente, ainda não faço mais parte. Eu não faço parte, mas, enfim, não sei se teve o volume 2, não sei como que a gente vai conseguir, mas eu publiquei algumas poesias minhas mais antigas nele. Pretendo escrever outras. E essa aqui talvez esteja, Você Não Chegou. Eu escrevi ela meio que no espírito do poeta fingidor do Fernando Pessoa. Achei que além de escrever sobre os meus sentimentos, eu gostaria de escrever sobre sentimentos que eu não tenho. E sobre sentimentos que eu tenho e para emular sentimentos que eu já tive ou que eu vou ter. Acho que quando a gente escreve poesias, eu estava falando na última live, a gente não fala tudo que a gente pensa. A gente muitas vezes fala coisas que a gente não pensa, a gente fala muitas vezes coisas que outras pessoas estão pensando. Enfim, um dia eu vou entender por que eu escrevi isso. É igual eu estou resgatando minhas poesias antigas, vou ler outras. Vou ler uma poesia antiga minha, 2 poesias antigas minhas aqui, ou 3. E vou tentar hoje entender por que eu estava escrevendo aquilo. Mas essa eu escrevi ontem de manhã, com pensamentos de madrugada também. Você não chegou. Você não chegou, não me assistiu, não me compartilhou. Você perguntou e eu respondi errado. Você não apareceu, disse que chegou e saiu, disse que ia e não foi, e disse que a gente marcava depois. Você não saiu e nem vai sair. A gente nem sabe quando, nem como, nem onde. Será que estarei aqui? Você não leu aquilo que eu mandei, aquilo que eu escrevi pensando em você. Você sabe que pessoa disse? Que os poetas somos fingidores. Fingimos tanto que chegamos ao ponto de fingir que nada aconteceu. Você agora mora do lado de cá, na rua de trás, onde só tem cinzas e coisas jogadas. E não verei tão cedo a areia da praia, graças a essa coisa daí que veio com o vento. Fingir a dor que não existe, e adaptar a mudança que eu não espero. Não me mande cartas, me diga na cara. E deixa a máscara cair. Melhor não. Não podemos nos arriscar. Bom, foi meio que com o espírito dessa pandemia de a gente sempre... Antes, né, de março, antes de fevereiro, a gente sempre ficava falando: nossa, a gente precisa tirar as máscaras, a gente precisa tirar as máscaras, a gente precisa tirar as máscaras. Não, a gente não pode tirar as máscaras agora. Agora todo mundo tem que estar de máscara o tempo todo, durante um bom tempo. E a gente vai começar a não ver mais o sorriso das pessoas quando a gente estiver vendo as pessoas. E basicamente é isso. Melhor não podemos nos arriscar. Não podemos nos arriscar a sentir essa coisa com o vento. Então vamos continuar com as nossas máscaras. Vamos continuar com as nossas máscaras de pano, de papel, com as nossas máscaras figurativas, com todas as nossas máscaras, porque... durante algum tempo a gente vai continuar sendo poetas fingidores e a gente vai fingir coisas que não existem. A gente não vai conseguir demonstrar que está de boca aberta com uma determinada situação, a gente não vai conseguir demonstrar que a gente está espantado, a gente não vai conseguir demonstrar um sorriso amarelo, aquele sorriso sem graça. Enfim, durante algum tempo a gente vai se comunicar com emojis e agora eu vou sorrir e acenar para a galera que entrou: Tentem, Thiago, Ronilda, tudo jóia? Thiago Paulo, quanto... Nossa, 200 anos que eu não encontro contigo, rapaz. Que isso, lá de Boa Esperança. Acompanho você no Instagram e acompanho sua trajetória aí, muito legal. Um dia eu vou seguir suas dicas, quem sabe. A Tati tá falando aqui no Instagram. Tatiana Helena tá falando aqui no Instagram: a gente pode falar sozinho na rua em paz. A gente pode falar sozinho na rua em paz, eu acho. Quer dizer, a gente não pode estar na rua em paz primeiro, mas a gente pode falar sozinho, em paz. E Paulo, lá do trabalho, tá assistindo também. E eu li umas recentes e agora eu vou ler uma muito antiga. Essa aqui eu li
A Ana Lúcia falou que tem um sorriso dos olhos. Tem um sorriso dos olhos, só que no meu caso, eu já fiz um teste, eu vou ter que tomar tanto cuidado para usar máscara e não embaçar óculos e não deixar o óculos embaçar e não deixar a máscara babar. Como é que eu vou conseguir rir com os olhos? Enfim, quando eu tiver sem óculos, eu vou estar vesgo, olhando pro nada. A única expressão que eu vou ter vai ser essa. Porque não dá pra andar de máscara e de óculos ao mesmo tempo. Mas agora eu vou voltar para setembro de 2008. 12 anos. 12 anos. Ultra romantismo. Eu não faço a menor ideia de como eu escrevi esse poema. Pouquíssimas pessoas que estão assistindo a live me acompanhavam nessa época. Nem a minha esposa, eu nem conhecia a minha esposa. Enfim, é muito antigo mesmo. Setembro de 2018 eu escrevi isso, ultra romantismo. E uma hora eu vou postar de novo aqui no perfil. Eu bem que queria não sentir isso que sinto agora. A minha raiva, alimentada pela angústia de não te ver toda hora. Sei que eu sou o tolo por pensar que as coisas são assim, mas é meu jeito torto de mostrar o quanto estou afim de você, morena. Compreenda, meu bem, que os meus olhos lacrimejam por você. Por que diabos todas as mulheres do mundo se parecem com você? A minha vista míope enxerga você. Se tem alguém ao seu lado, a pontada fria do ciúme bate forte. Ó, morena, como bate forte. Sinto ciúmes pelo simples fato de outras pessoas respirarem perto de você. Queria, como queria, que teu ar, teu cheiro fosse só meu. Não quero ninguém ao teu lado, somente eu, morena, somente eu. Eu nunca fui possessivo em toda a minha vida. Me vangloriava de ter a mente aberta e o pensamento moderno. E tudo isso era mesmo uma pessoa liberal. Mas meio que por mágica tudo mudou. Por ti, morena, mudei quem eu sou. Agora só consigo pensar em você. Por que diabos todas as mulheres se parecem com a amada quando se está apaixonado? Por que diabo todas as mulheres do mundo se parecem com você? Bom, eu não faço a menor ideia do que eu estava falando nessa época, setembro de 2008. Não faço a menor ideia de como eu estava, de como eu estava me sentindo nessa época. Mas, enfim, era um ultra romantismo. Deixa eu dar uma olhada, quem que tá aqui?